Como é que você tá? Bom, chegamos aqui então na parte 2 desse nosso estudo, onde a gente vai tentar, como eu te falei, caminhar para conhecer algumas verdades e saber como a gente vai chegar ali no fim dos tempos, né? Como vai ser isso? Quais são as coisas que o Pai vai revelar através de coisas, vai permitir que coisas aconteçam para que a gente chegue lá. Para a gente iniciar essa parte, esse estudo, eu quero aplicar para a gente o que está dito na própria Bíblia, que é: e a qualquer muito que for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E além disso, um pouco antes, lá no capítulo de Lucas 12, você vai ver num verso anterior ao que eu acabei de te falar, que diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E aí por isso é que Jesus vai dizer exatamente isso, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a nós que temos o Evangelho, a nós que temos a verdade, então nós precisamos sim caminhar sempre procurando entender o que já foi, o que é e o que ainda há de ser, para que a gente possa fazer a vontade do Pai, para que a gente possa estabelecer os nossos propósitos. Isso é muito importante. Então isso é para quê? Para que a gente possa abrir os nossos olhos, tá? Para que a gente possa caminhar em outras verdades, para que a gente possa ter esse claro e correto entendimento das coisas, ok? Às vezes muitas pessoas podem criar muitos argumentos sobre essa questão de por que buscar saber sobre o fim, por que buscar entender os sinais, né? Ok, vamos respeitar esses argumentos, mas vamos fazer uma lembrança aqui. Nos evangelhos isso também está descrito. O Velho Testamento sempre falou de Jesus, sempre demonstrou a vinda do Messias, certo? Mas quando o Senhor Jesus nasceu, quem foi que descobriu que ele... Quem foi que entendeu que ele havia nascido? A gente vai ler que foram apenas 3 reis magos. A gente vai ver nesse formato. Os homens daquela época, né? Os homens que eram entendidos da lei, que estudavam a lei, que conheciam todos os escritos, os manuscritos do que hoje a gente compreende por Velho Testamento, nenhum desses sequer falou que poderia ocorrer a vinda de um Messias. De forma nenhuma. Eles simplesmente não entenderam, eles não conseguiram enxergar aquilo. Então, quando a gente olha e diz assim: mas será que tem como saber? Será que tem como entender? Essa passagem é uma passagem muito interessante para você refletir. Porque naquela época, sim, pessoas que estiveram debaixo, sim, do entendimento, dos estudos, essas pessoas se achegaram sim ao entendimento, e quando houve aquela estrela apontando e tudo mais, eles então descobriram que realmente ali havia nascido o Messias, tá bem? Então é importante, por isso que eu coloco como importante a gente lembrar, a gente ter esses entendimentos. Mas como eu te disse, a gente precisa fazer um estudo aí, né? Precisa aplicar e entender não só o que a gente tem por verdade, mas entender como o cenário está sendo construído, como as coisas estão sendo carregadas. E para isso a gente precisa descortinar um pouco algumas coisas para descobrir, né, o que vem pela frente. E uma das coisas que a gente precisa entender é uma coisa que você já deve ter ouvido falar, essa palavrinha, que é a palavrinha cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Então, o que é cosmovisão? Do crente ao ateu, todos cremos em alguma coisa. Cosmovisão todos nós temos. Todo ser humano possui isso, possui uma cosmovisão. Então ele entende alguma coisa, ele crê alguma coisa, tá bom? A cosmovisão ela é uma maneira subjetiva de você entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos dentro da sociedade, tá? Assim como dá todas as respostas. A cosmovisão de um ser humano ela dá todas as respostas para ele. É claro, não existem várias cosmovisões corretas, existe apenas uma, mas
Sim, existem inúmeras cosmovisões, tá? Até uma pessoa, como eu disse, como tá aí, até uma pessoa que se proclama como ateu, ela tem uma cosmovisão, ok? Então, em resumo, a cosmovisão é a forma como você vê o mundo físico e espiritual. Sim, você nunca vai ter uma cosmovisão só do mundo físico. Você vai ter do mundo físico e o mundo espiritual. E é a forma como você vê o mundo antes, hoje ou depois. Ok? Se você quiser entender um pouco mais sobre cosmovisão, você pode procurar. Existe com certeza vídeos bem interessantes sobre isso, sobre essa explicação, e você vai conseguir compreender. Mas só com essa passagem breve aqui, com certeza já deu para você ficar esclarecido e entendido de que sim, todos nós temos uma cosmovisão, tá? Então, há mesmo uma só verdade? Será que existe mesmo ou será que existe várias verdades? Isso aqui é importante a gente pensar e eu iniciar passando por isso, por conta exatamente daquilo que eu disse já no primeiro vídeo, que é o quê? Eu vou passar não somente o que eu entendo, aquilo que eu compreendo por verdade, mas também o que outras pessoas compreendem por verdade. Então é importante, por isso que é importante você entender a cosmovisão, onde todo mundo tem um entendimento do reino, do que é físico e do que é espiritual. Então, sempre nós vamos nos deparar com essa pergunta: qual é a verdade? Qual é a verdade? Tá? Isso é uma pergunta básica. Então, uma fé, sem algumas dúvidas, é como um corpo humano sem anticorpos. É sempre muito importante o que você leve dentro da sua fé, seja ela aí qual for, que você leve um pouco de dúvida sobre ela. Sim, não tô sendo louco aqui em dizer isso não. É a grande verdade, porque se você é uma pessoa que leva a sua fé indiferente, ocupado demais para procurar entender ela, para procurar até mesmo questioná-la, né, para fazer perguntas muitas vezes incômodas sobre essa sua fé, o que pode acontecer, e é bem provável que aconteça, é que diante de problemas, diante de tragédias, ou até mesmo diante de uma pessoa cética quanto à sua fé, mas muito inteligente, aí você vai provavelmente afundar. Por quê? Porque bem provavelmente, porque você não se questionou antes, porque você não criou para si nenhum tipo de anticorpos. Então sempre é muito importante a gente entender e a gente questionar a nossa própria fé, tá? Então, para os que buscam afirmar que há uma só verdade, então a gente precisa aprender a buscar a fé oculta no nosso raciocínio. Novamente, questione-se debaixo da sua fé, dentro do seu raciocínio, para que você entenda se você está tendo uma fé racional correta ou não. E todas as dúvidas, por mais céticas e cínicas que pareçam, são na verdade um conjunto de crenças alternativas. Então, tá? Como eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que não existe ateu, eu vou colocar aqui no card para você depois poder ver. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas até mesmo um ateu ele tem uma crença. É uma crença, lógico, muito extrema de uma fé cristã, mas ele também tem uma crença. Então isso já causa um impacto, tá? Isso já causa um impacto inicial, que é o quê? É a gente entender de que todos nós temos algum tipo de crença. Todos nós trabalhamos em um tipo de crença. Então aí a gente chega em algumas perguntas, né? Já claro que esse estudo baseia-se na fé cristã, mas é importante a gente entender a cosmovisão dos outros grupos. Mas vamos lá, existem algumas coisas, né, sobre que a gente pode falar, e ainda que a gente tenha uma dúvida sobre a fé verdadeira, a gente precisa dar algumas respostas. Já que eu vou trabalhar mais numa visão cristã, eu preciso te dar algumas respostas caso você não tenha essa mesma visão e pergunte: mas por que eu tenho que entender o seu estudo? Porque a minha fé não é a mesma que a sua. E alguma das coisas que a gente mais encontra hoje no meio cristão são dúvidas e questões sobre a nossa fé. Muitas vezes a fé cristã ela é chamada de exclusivista, porque ela é dita como sendo a única fé. Um cristão sempre vai falar que a fé dele é verdadeira, assim como outros também. Mas algumas perguntas existem. Algumas pessoas, muitas você vai ouvir e outras vão falar o seguinte: cada um tem sua crença. Todas as religiões são válidas. Isso eu já ouvi bastante, né? Dizendo que todas as crenças são boas.
Tá? Então, novamente, por conta disso, há quem diz que o cristianismo é exclusivismo, tem um certo exclusivismo. Tá, mas se você, então, e também tem quem diz assim, ó, que qualquer um que acredite que existem religiões inferiores é um extremista de direita, e sempre vai levar para a questão da extremidade, né? Tá, o problema é que quem defende essa afirmação só recorda das grandes religiões, mas esquece das pequenas, das seitas, tá? Então, para você que fala sobre isso, cada um tem a sua crença, todas as religiões são verdadeiras, então o que você poderia dizer sobre as crenças, e elas existem, que admitem os sacrifícios de crianças? Você diria que então essa fé também é correta? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, já que você vai querer tirar algumas religiões, né, algumas seitas, algumas fés que existem por aí, para dizer, não, é só essas, então você entende que você está entrando no mesmo grupo que o meu, colocando de certa forma alguns exclusivismos. Tá? Então isso é um ponto que você tem que pensar para responder. Então, e aí a gente faz o contraponto e entender de que não, as religiões elas não se casam, porque num caso, por exemplo, o budismo não crê absolutamente em Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo acreditam que um Deus que responsabiliza os seres humanos por suas crenças e práticas, e cujos atributos não podem ser resumidos só no amor. Muitas vezes você ouve, né? Deus é amor, Jesus te ama, mas esse não é o único atributo de Deus. Esse não é o único atributo de Jesus. Aliás, muito pelo contrário, Deus é amor, sim, a palavra dele afirma isso, mas Deus também é ira. Deus também é justiça. Então, ou seja, existem algumas coisas que você precisa aí procurar. Então, ironicamente, se você insiste na irrelevância das doutrinas, já em si é uma doutrina. Sim, se você disser que a doutrina cristã ela é irrelevante para sua fé, você já está tendo, sim, uma doutrina na sua vida. Então, você precisa entender isso também para participar do seu ponto de entendimento. Outra coisa que a gente pode pensar, e é uma outra questão que você sempre que vai existir bastante também, é a questão de que cada religião enxerga uma parte da verdade. E aí eu te pergunto, você conhece ali o conto dos cegos e do elefante? Se você não ouviu, vou tentar ser breve nesse conto. Conta a história que alguns cegos foram levados até um elefante e ali cada um começou a palpar ali o elefante em uma determinada parte do mesmo, desse animal. Então cada um começou a falar, olha, esse animal ele é assim. O outro falava, não, esse animal é assim. O outro, não, esse animal é mais duro. Não, esse animal aqui ele é um pouco mais mole. Esse animal tem pelo, esse animal aqui não tem pelo. Né? Então, ou seja, cada um via de uma forma, cada um enxergava, mas sentia aquele elefante de uma forma. Tá, então aí o que acontece? Argumenta-se que cada uma das religiões do mundo tem um conhecimento de uma parte da verdade. Isso é alguma coisa que você pode ouvir, tá? Acerca da realidade espiritual. Mas nenhuma delas é capaz de ver o elefante todo, nem a ligar uma visão abrangente da verdade. Tá bem? Então a história é contada do ponto de vista, essa história do cego, de alguém que não é cego, alguém que enxerga. Então, como saber que cada cego vê apenas parte do elefante, a menos que você afirme ser capaz de ver o elefante todo? O que eu estou querendo dizer com isso? Como você pode dizer que eu vejo apenas uma parte, que uma fé, que o cristianismo vê apenas uma parte da verdade, sem você enxergar o todo? Você precisa enxergar o todo. Você está entendendo onde gera-se a complicação? Outro ponto, outra pergunta que muitas vezes a gente vai ouvir é dizer que a religião é um produto e um fruto do meio que vivemos. Isso, sim. É porque você nasceu no Brasil, porque você tem uma grande parcela de cristianismo, né, no Brasil, a maior parcela da fé brasileira é cristã, então por isso que você é cristão. Se você tivesse nascido no Japão, você teria uma outra fé, se você tivesse nascido na China, seria outra. Parece que começa a complicar, né? Quem sabe, não pode ser uma verdade isso. Tá bem, será? Bom, o Peter Berger,
disse o seguinte, olha, vamos abrir aspas aqui. Todas as afirmações morais e espirituais são produto de nosso momento histórico e cultural específico, e por isso ninguém deve afirmar conhecer a verdade, já que ninguém é capaz de julgar se uma afirmativa sobre a realidade espiritual e moral é mais verdadeira que outra. E aí fecha uma aspa. Tá, então ele está basicamente dizendo exatamente isso, que a fé de uma pessoa, a religião de uma pessoa, ela é muito produto do fruto e do meio ao qual ela vive. Tá? Então, muito disso é condicionado ao meu meio de vivência. Tá, só que se eu insistir, se alguém insistir que ninguém é capaz de identificar as crenças corretas e as equivocadas, então por que a gente vai acreditar no que você mesmo, o que essa própria pessoa está dizendo? Você está entendendo? Fica difícil de compreender qual é a verdadeira religião, porque então se tornam as coisas muito relativistas. Né? A verdade pode estar aqui, mas pode não estar. A mentira pode estar aqui, mas pode não estar. Então você acaba relativizando demais uma verdade. Você acaba transformando com que tudo seja verdade, mas também tudo seja mentira. Olha que coisa de louco, tá? E uma outra coisa que muitas pessoas podem dizer é insistir que o cristianismo é a religião, sendo uma religião correta, é uma postura arrogante. Alguns dizem, né? Poxa, mas você tenta me conduzir, mas o cristão, mas o crente tenta fazer com que eu me converta de todas as formas, isso não pode. Ele é um soberbo, ele é um arrogante. Aí um John Hitch disse o seguinte, outro aspas aqui. Quando nos conscientizamos de que existem no mundo várias outras pessoas igualmente boas e inteligentes, com crenças diferentes das nossas e de que não seremos capazes de convencê-las do contrário, tentar convertê-las ou insistir que nossa visão é a mais verdadeira torna-se uma postura arrogante. Exatamente isso daí. É uma coisa que às vezes você vai ouvir bastante. Existem pessoas boas, pessoas legais, pessoas inteligentes, e cada uma vê de um jeito, cada uma faz coisas boas, cada uma crê em uma coisa interessante, uma coisa tem a sua própria fé. Tá, ok. Então, crer que qualquer ligação de exclusividade em relação a um conhecimento superior da realidade espiritual são inverídicos já é por si mesmo uma crença religiosa. Novamente, assim você também está sendo arrogante ao tentar afirmar a sua fé. Tá? Então, ao você dizer que o cristianismo não pode ser a única fé, a única verdade, de certa forma, ou melhor, de certa forma não, com certeza você também está sendo arrogante por estar dizendo que então a sua fé é a verdadeira, que a sua crença é a verdadeira. Então, com essas coisas, você consegue enxergar como fica difícil a gente dizer que qualquer crença é válida, que qualquer religião é válida. Então, nós precisamos entender que sim, existe uma única verdade espiritual. Existe apenas uma verdade espiritual. Não existe a questão de você poder escolher se você vai para o purgatório, se você vai para um paraíso, onde lá vão te encontrar com roupa branca, ou se você vai para um lugar onde depois você vai voltar. Não existe. Existe apenas uma verdade espiritual. Então nós precisamos entender isso. O nosso caminho deve ser buscar entender essa verdade. Qual é a verdade? Qual é realmente a verdadeira religião, a verdadeira fé? Tá? E então, como a gente chega na verdade, né? Tanta coisa, tantas crenças, tantas religiões, como chegar na verdade? Então vamos falar um pouquinho de cristianismo, vou passar rápido, tá bem? Não é a intenção ir tão longe assim para você, até porque falar só de cristianismo seria muita coisa, tá? Mas vamos partir. Bom, então a gente vai falar da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia é bem interessante. Talvez você pensou que eu falaria dos egípcios. Não, vou falar da Mesopotâmia. Por quê eu vou falar dela? Porque ela é um dos povos mais antigos conhecidos da Terra, porque a maioria das crenças foram geradas através dos mesopotâmicos e porque teve Babel também. E você já vai entender também mais um ponto do porquê. E porque Abraão era um mesopotâmico. O conhecido pai do judaísmo, né? O homem da fé cristã, como se diz a própria palavra lá em Hebreus, ele era um mesopotâmico. Ele nasceu numa região da Mesopotâmia
e tinha uma vida mesopotâmica, tá? Então, por conta disso, eu vou falar dos mesopotâmicos, tá? Aqui, como está descrito, Abraão saiu de Ur, talvez você lembra lá, né? Saia da sua terra, da sua parentela. Ele estava em Ur, os caldeus, que era no extremo sul da Mesopotâmia. E até quando os judeus vão ser exilados na Babilônia, a Babilônia ficava no centro-sul da Mesopotâmia. Lembrando que depois, conforme a história vai passando, conforme o tempo, muitos locais, muitas cidades e territórios vão alterados os nomes, tá bem? Então, a gente tem ligações históricas quando a gente fala sobre Mesopotâmia e fé cristã, que antes a gente pode dizer fé judaica, fé dos hebreus, tá? Inclusive, a gente vai, quando você estuda sobre a religião, sobre a Mesopotâmia e o que eles criam, a gente vai ver que tem muita coisa semelhante na origem espiritual deles, no que eles pensam espiritualmente. A gente vê a criação do mundo, se você buscar entender qual era o entendimento deles da criação do mundo, do dilúvio, sacrifícios e algumas outras coisas, existem muitas coisas que são ideias muito iguais, tá? Ideias que se comparam e são extremamente semelhantes. É claro que chega sempre num ponto que se divide muito por completo, tá? Então, aqui, Deus na montanha. Isso é bem interessante a gente pensar, porque parte de uma verdade não é uma verdade, tá? Então, muito por conta dessa raiz mesopotâmica, o povo hebreu também encontrou muitos lugares sagrados, tá? Moisés ouviu dizer, esse lugar é Terra Santa, lá em Êxodo. Jacó considerou um lugar sagrado ao ter encontrado um lugar com Deus, né? E ainda também é interessante observar que, assim como os mesopotâmicos, o povo hebreu também tinha montanhas sagradas. Tinha o Monte Sinai, o Horebe, que foi onde Moisés recebeu sua vocação. Tinha o Monte Sião, o lugar onde o templo também foi construído. Tá? E aí você está vendo as referências bíblicas. E essa ideia é interessante porque mostra como o homem via a questão da divindade. Tá? O homem via quando o homem via a questão de um Deus na montanha, ele via exatamente isso. Ele via o quê? A divindade descendo e o adorador subindo para juntos celebrarem um encontro. Tá? Outro ponto interessante nessa lógica, nessa visão, é que então o homem viu o vale e a habitação do homem, que era um lugar como a habitação do homem no mundo. Tá? O homem via isso. Então veja bem, a divindade estava além da montanha e o homem estava no vale. E o vale era o lugar da lavoura, o lugar das guerras, do sofrimento, era o lugar já a montanha já era o lugar do refrigério, o lugar onde se construíam reinos. Reinos eram sempre construídos em altos de montanhas. E ali havia também auxílio e salvação. Então, a gente trabalha aqui, a gente vê muitos extremos, né? Então, não por acaso, Davi cantou sobre o Vale da Sombra da Morte, Salmo 23, o tão conhecido Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. E também eu elevo meus olhos para os montes em busca de socorro, né? No Salmo 121. Então, existe muito desse contraponto. Agora, a diferença entre hebreus e mesopotâmios se inicia no fato de que Deus, com o tempo, vai centralizando o lugar de culto, enquanto os mesopotâmicos continuam a ter vários lugares para cultuar, para adorar os seus vários deuses. Deus, ao longo do tempo, com o povo hebreu, ele vai desfazendo esses lugares de culto. Então, aí existe um nexo em uma coisa que eu quero passar para a gente entender. Por que, como eu disse no primeiro vídeo, a marca, o sinal da besta, ele não vai ser uma coisa do dia para a noite. Porque coisas precisam começar a serem tiradas do homem. Que coisas? Coisas divinas, coisas eternas, coisas de Deus. Elas precisam ser tiradas, elas vão sendo tiradas. Assim como Deus foi tirando, vou dizer assim, as coisas erradas do homem, do povo hebreu,
e isso aqui que eu tentei expor nesse momento, a questão de adoração em vários locais, tá? Assim como Deus fez para trazer um povo à verdade, assim também o inimigo vem fazendo com as pessoas, tirando a verdade para colocar mentiras. E isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece em passos, em processos. Isso acontece em situações onde são necessárias que coisas assim aconteçam, porque não são coisas simples de serem tiradas. Não são coisas onde você não tenha isso enraizado em si, tá? E os mesopotâmicos e outros povos viam um padrão circular na vida, um eterno retorno. É interessante porque na cabeça dos mesopotâmicos a vida era exatamente isso. Era uma coisa muito circular. Ela sempre voltava, sempre aconteciam coisas semelhantes, sempre aconteciam coisas idênticas, tá? Então nunca aconteciam coisas novas, sempre eram coisas sempre repetitivas, com algumas meras diferenças, mas sempre coisas repetitivas. Daí, inclusive, você, por conta disso que você comemora hoje o Ano Novo. Por isso que você faz lá do dia 31 de dezembro ao dia 1º de janeiro, você faz uma virada de ano. É claro que você vai olhar e vai dizer, não, mas hoje eu faço por conta disso, daquilo outro. Mas a ideia central é exatamente uma ideia mesopotâmica, que é a ideia do que? Olha, estou fazendo novamente a volta ao ciclo inicial. Por isso que existe muito daquelas brincadeiras, né? Ah, no começo do ano, então, todo mundo vai começar a fazer dieta. No começo do ano, todo mundo vai fazer a tal das agendas, né? O que eu vou fazer agora nesse ano, e tudo se inicia, e tudo é novo. Na verdade, na cabeça das pessoas é exatamente isso, igual como a ideia e o padrão de vida dos mesopotâmicos, que é o quê? É uma ideia onde nada é novo, tudo se retorna ao mesmo local, tá? Então, para eles, os mesopotâmicos, os deuses haviam determinado isso, que nada de novo deveria acontecer, mas simplesmente o homem sempre voltaria a repetir um padrão. E por conta até disso também os reis celebravam muito isso, né? Porque quando acontecia isso, os reis entendiam que, opa, então estou voltando para o início do meu reinado, continuarei reinando, tá? Mas o mesopotâmico Abrão, que vivia e compartilhava desse modo de vida, a gente precisa lembrar isso, tá? Abrão não tinha ainda a visão de Deus tão profunda. Ele era um mesopotâmico, então ele tinha o uso, costumes e tudo mais desse povo de vida. Ele vai um dia é convocado por Deus. Como você deve lembrar, Gênesis que diz, né? Deixa teu pai, tua mãe, tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E isso fica bem expresso. Então, o que acontece com Abrão? Abrão abandonou um padrão de vida. Ele abandonou um padrão de vida e encontrou o ingrediente da fé. Sim, ali ele encontra o ingrediente da fé. Assim, Abraão deixa a sua eterna segurança para ir ao desconhecido e inicia-se o processo de não buscar mais um Deus em uma montanha, mas era o Deus além da montanha. É o Deus que não podia ser manipulado, né? Não poderia ser adorado para conquistas pessoais, muito pelo contrário. Era o Deus que descia da montanha e vinha andar no vale, no caminho. Era o Deus que vinha compartilhar o deserto ali com o ser humano. Então assim, Abraão fundou o judaísmo, mais o cristianismo posteriormente, que o cristianismo ele é uma forma, a gente quando lê Atos, a gente vai ver muito disso, que o cristianismo ele é um tipo de um judaísmo contemporâneo. É que com o passar do tempo, as duas formas de entendimento vão cada vez mais se rechaçando até que vira-se judaísmo e cristianismo. Mas o cristianismo é um judaísmo também, ele tem seu início no judaísmo. Então Deus passou a ser visto agindo dentro do tempo histórico, suas ações a serem percebidas. Então, essa é a diferença dos mesopotâmicos e das demais crenças, que é o que? Deus caminha conosco. Sim, enquanto todas as demais crenças, você não vê ali o Deus
né, o Deus dessas crenças em conjunto contigo, trabalhando a teu favor. Muito pelo contrário, você apenas é obediente e faz coisas que aqueles deuses te pedem, né? Pedem no sentido de ordens expressas. Muito pelo contrário, na vida e na fé cristã, a verdadeira fé, o que acontece é exatamente isso. É a gente encontrar um Deus que caminha conosco nas nossas dificuldades, caminha conosco nos nossos vales. Ele não espera que você suba montanhas para o adorá-lo. Muito pelo contrário. Ele vem até a sua presença. Muito pelo contrário. Jesus nasceu, morreu, se sacrificou exatamente isso, para que o véu fosse rasgado e para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ter acesso à verdadeira fé, à verdadeira religião, aquilo que muitos transformaram. Tá? Esse estudo inicial, falando um pouquinho sobre questão de deuses, né, vamos assim dizer, é exatamente com esse intuito de mostrar que hoje existem muitas crenças, né? Muitas pessoas, pessoas que creem em várias coisas, mas a verdade é uma só. Se a gente tanto também observar, muitas religiões usam Deus como sendo o cerne da sua religião, mas infelizmente acabam distorcendo algumas coisas. Então não, Deus o que ele faz é onde ele pede sim obediência, ele pede fidelidade, sim, também ele pede fidelidade, mas esse Deus ele caminha conosco, ele não nos deixa ao léu, ele não nos deixa a vidas de eternos retornos, ele não nos deixa que a gente veja gerações após gerações sofrendo com as mesmas causas. Muito pelo contrário, é o Deus que surpreende, é o Deus que faz um novo, é o Deus que renova a nossa vida, é o Deus que nos faz nova criatura. Então, que nós possamos continuar nesse estudo e partir para o próximo estudo, já entendidos de que nós precisamos realmente disso, de um Deus que caminha conosco, tá? De um Deus que está na nossa presença, ou melhor, que nós estamos na presença de um Deus a todo instante, a todo momento. E você pode ter esse Deus na sua caminhada, na sua vida, ao seu lado. Basta você querer entender que existem sim muitas crenças, muitas religiões, muitas coisas se comparam, mas sempre vai haver apenas uma verdade. Questione da sua fé, questione da sua religião, questione da sua crença, sendo você um cristão, sendo você um ateu ou qual for a sua crença. Mas questione, não deixe apenas você entender e dizer assim, eu creio nisso. Por que você crê em Deus? Por que você crê no seu Deus? Por que você crê no cristianismo? Por que você crê na sua fé? Questione-se. Como eu coloquei ali no início algumas perguntas e respostas, onde a gente viu que existem incoerências, certamente você também vai descobrir as incoerências, questionando e buscando essa verdade. Isso é importante desse vídeo. Por que é importante passar essa parte? Porque, como eu falei no vídeo 1, algumas coisas que vão ser tocadas mexem muito com a questão da fé, da crença, e nós precisamos crer numa fé verdadeira, crer numa fé que vai nos dizer que são necessárias que muitas coisas aconteçam, crer numa fé que diz que para todo propósito há um modo e um tempo das coisas acontecerem, tá? Então, que nós possamos aí partir para o próximo vídeo, adentrando já numa outra parte, em outras questões, e que você possa ter essa consciência cristã mais firme na sua vida, tá bom? A você o meu muito obrigado mesmo, e te espero ver na próxima. Até mais.